Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos, bem-vindo a esse momento da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 29, e vamos meditar esse Evangelho em Marcos capítulo 4, versículos 1 ao 20. Não deixe de dar o seu gostei e também compartilhar esse vídeo com seus amigos e com a sua comunidade. Vamos então agora iniciar a nossa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. A outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendem, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhe disse: vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a parábola. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chegam a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nesse Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós temos essa belíssima parábola do semeador contada por Jesus, em que ele usa a imagem do agricultor e ao mesmo tempo ele usa também a imagem das sementes sendo lançadas no terreno, e ele fala dos diversos tipos de solo aqui. Ou seja, demonstrando para nós como que vai haver a recepção dessa semente. Conforme o tipo de solo que a semente cai, vai ter um tipo de acolhimento da semente, um tipo de recepção. Isso seria uma imagem para nós do coração, assim como também, de fato, no interior das pessoas, que só Deus vê, interior que só Deus sabe, que só Deus conhece, existe também uma recepção diversificada dessa palavra. A semente em si, ela representa a palavra de Deus. A semente tem um poder intrínseco de cair na terra, frutificar e produzir árvores, como a gente vê ao nosso redor. Isso vem tudo de sementes, sementinhas muito pequenas, mas olha o poder que está dentro delas. Então a palavra de Deus faz uma coisa semelhante na nossa vida. Então a semente é lançada pelo semeador em todos os lugares, todos os tipos de terreno, ou seja, não há distinção aqui. A semente é jogada para todos. E a forma como cada um vai receber essa semente, é claro que vai determinar aí o tipo de fruto também. E Jesus, então, compara os corações a tipos de solo. Primeiro ele fala do caminho, que é um terreno duro, a semente que cai à beira do caminho. Ou seja, são pessoas que ouvem a palavra, mas eles não têm acolhimento para com essa palavra, porque tem as distrações do mundo, tem a superficialidade que impede, né, dessa semente ser acolhida. Ou seja, o solo ali não é fértil. Então, impede que haja um caimento do solo fértil.
Depois o terreno pedregoso em si, claro, é um outro tipo de terreno aqui. Eles recebem a palavra com entusiasmo, mas não tem raízes profundas, porque tem muita pedra no terreno. Então a semente vai ter dificuldade de crescer ali. Então nas primeiras dificuldades a fé vai vacilar na vida dessas pessoas. Ou seja, a semente não vai se desenvolver, a palavra não vai crescer por causa das pedras, dos pedregumes na vida dessas pessoas. Depois ele fala do terreno com espinhos, que são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, as riquezas, etc., as distrações do mundo, vão sufocando essa palavra mais e mais, como Jesus mostra, impedindo de crescer e frutificar. E finalmente nós temos uma terra boa aqui, que é aquele que ouve a palavra, a acolhe em seu coração e deixam transformar as suas vidas, que é algo realmente belo, bonito da gente ver, né? Ou seja, são pessoas que vão perseverar na fé mesmo tendo dificuldades, porque a palavra está crescendo na vida delas, elas estão dando frutos. Bem, essa parábola ensina para nós muitas coisas, sem dúvida nenhuma. Primeiro, a importância da palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus em nossas vidas, porque é uma semente que cai, uma semente que vai frutificar, é pela audição. Então a gente precisa ouvi-la com atenção para deixá-la crescer e frutificar. Então a gente tem que acolher em nossa vida. Depois, é claro, a necessidade de um coração preparado. E a gente tem que estar sempre preparando o nosso coração, ou seja, o solo do coração. A gente tem que remover pedras, a gente tem que lutar para remover espinhos, para remover impurezas, a gente tem que buscar a conversão, preparando esse coração sempre, cada vez mais, para Deus jogar a sua palavra em nosso coração e ela frutificar. Ou seja, para não ver impedimento do crescimento. E depois sim, a gente percebe que no fundo Jesus fala aqui de uma perseverança, que tem que existir na nossa vida. Porque precisamos cultivar a perseverança na nossa vida, na nossa caminhada. Com oração, com a conversão, com os sacramentos, enfim, a palavra vai frutificar na nossa vida. E aí sim a gente poderá dar frutos para esse mundo, que é o que Deus quer. Frutos de amor, frutos de justiça, frutos de paz, que tem que crescer na nossa vida. Bem, vamos pensar nessa realidade. Será que a palavra está frutificando em nossa vida? Será que nós estamos trabalhando a nossa vida como devemos de fato, com oração, com a conversão? Enfim, com crescimento sempre, amadurecimento na nossa vida espiritual? Bem, temos que pensar nessa realidade, que é algo que nos desafia. Vamos então concluir a nossa reflexão. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. Vamos agora fazer a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.